A manhã tranquila antes do horror. Blumenau, 5 de abril de 2023. O relógio marcava pouco antes das 9 da manhã, quando o sol já se espalhava pelas ruas da cidade. O bairro da Velha, conhecido por sua calma e pelas manhãs silenciosas, despertava lentamente. No Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, o som das risadas infantis preenchia o ar. Era mais um dia comum, com desenhos coloridos nas paredes e vozes alegres ecoando pelos corredores. Nada naquele cenário indicava que, em instantes, o destino de tantas famílias mudaria para sempre. As professoras arrumavam os brinquedos, as crianças se organizavam para mais uma atividade. O portão da creche, como em tantos outros lugares do país, era simples, feito para acolher, não para impedir tragédias. O Brasil, ainda ferido por outros episódios de violência escolar, mal imaginava que naquele instante o país prestes a testemunhar mais um capítulo sombrio de sua história. Em meio a essa tranquilidade, um homem caminhava em direção à creche. De mochila nas costas e semblante frio, ele carregava consigo um pequeno machado. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. Ele pulou o muro e entrou sem ser notado. O relógio, mais tarde, marcaria o início do horror, 9h05 da manhã. Dentro da creche, o riso virou silêncio. A primeira vítima foi atacada sem chance de defesa. O som da machadinha quebrando o ar substituiu a inocência. Em poucos minutos, o que era um espaço de aprendizado se tornou cenário de desespero. Professores correram para proteger as crianças, trancando-as em salas, tentando esconder pequenos corpos atrás de móveis, armários, o que fosse possível. Na rua, os vizinhos ouviram gritos, mas por alguns segundos ninguém acreditou no que estava acontecendo. Achei que fosse uma briga ou alguém pedindo ajuda, diria depois uma testemunha. Mas não era uma briga. Era o fim da paz de Blumenau. O invasor. Quem era o homem por trás da machadinha? O autor do ataque tinha 25 anos. Um jovem com histórico de problemas psicológicos, comportamento isolado e passagens anteriores pela polícia. Era conhecido na cidade, mas ninguém imaginava que ele seria capaz de um ato tão brutal. Anos antes, havia sido preso por agredir o próprio padrasto e por posse de drogas. Mesmo assim, levava uma vida aparentemente discreta. Naquela manhã, saiu de casa determinado. Segundo os investigadores, ele planejou o crime. Caminhou por cerca de 15 minutos até a creche, atravessando ruas movimentadas com a machadinha escondida dentro de uma mochila. As câmeras de segurança captaram sua chegada. Passos firmes, olhar vazio. Não havia emoção, apenas frieza. Psicólogos que analisaram o caso apontaram que o crime parecia um ato impulsivo, mas com traços de desorganização mental grave. Havia também sinais de isolamento social e possível influência de conteúdos violentos online. Era mais uma amostra de como a internet, em suas profundezas, pode alimentar mentes instáveis com ideias destrutivas. Depois do ataque, o homem deixou o local calmamente, como se nada tivesse acontecido. Ele caminhou até o quartel da polícia militar e se entregou. Disse apenas uma frase: terminei o que precisava fazer. Essa frieza chocou os investigadores. Não havia arrependimento, nem consciência do tamanho da tragédia. O jovem foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Blumenau. Desde então, vive isolado dos outros detentos, por risco de retaliação. O ataque. Minutos que duraram uma eternidade. Os relatos das testemunhas descrevem o caos. O ataque durou pouco mais de 3 minutos, mas o trauma deixado parece eterno. 4 crianças morreram, todas entre 4 e 7 anos. Outras ficaram feridas, além das professoras que tentaram resistir e salvar vidas. Uma das educadoras, que preferiu não ser identificada, contou: eu só conseguia pensar em tirar as crianças dali. Peguei quem pude e corri para o banheiro. Essa coragem salvou várias vidas. As professoras se transformaram em escudos humanos, agindo por instinto e amor. Do lado de fora, pais desesperados chegaram ao local sem entender o que estava acontecendo. Muitos gritavam os nomes dos filhos, alguns tentavam entrar à força. Policiais e bombeiros isolaram a área, mas o clima era de desespero absoluto. Em poucos minutos, a creche estava cercada por sirenes, ambulâncias e câmeras. O que era um refúgio infantil agora estava coberto por faixas amarelas e silêncio. A notícia se espalhou pelo país como um terremoto emocional. O Brasil chorava junto com Blumenau. A cidade em luto, o silêncio depois do grito. O luto tomou conta da cidade. No mesmo dia, o prefeito decretou 3 dias de luto oficial.
As escolas fecharam as portas. Flores e brinquedos começaram a se acumular em frente à creche, transformando o portão em um memorial improvisado. Velórios coletivos foram realizados sob um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Pais e mães se abraçavam em desespero. A dor não tinha nome. As professoras sobreviventes estavam em choque, e muitas precisaram de atendimento psicológico imediato. O país inteiro reagiu com indignação. O presidente Lula chamou o crime de monstruosidade inaceitável. Governadores, ministros e celebridades manifestaram solidariedade. Mas, no fundo, o sentimento era o mesmo. Como isso pôde acontecer de novo? O ataque reacendeu debate sobre segurança nas escolas, saúde mental e o papel das redes sociais na propagação de discursos violentos. O Brasil via nascer uma nova onda de medo e também de reflexão. As feridas que não cicatrizam, trauma, justiça e reconstrução. O tempo passou, mas as feridas continuam abertas. As famílias seguem em busca de respostas e justiça. O julgamento do acusado ocorreu em 2024 e ele foi considerado culpado. Mas, para muitos, a sentença nunca será suficiente para apagar o horror vivido. A creche foi reformada, mas por meses ficou fechada. Muitos pais decidiram mudar os filhos de escola, outros jamais voltaram a trabalhar. Psicólogos e assistentes sociais acompanharam as famílias, tentando reconstruir o que o ataque destruiu, a confiança. Para sobreviventes, cada barulho alto ainda desperta lembranças do dia. Professores relatam pesadelos recorrentes e crises de ansiedade. O trauma coletivo transformou Blumenau para sempre. O eco de Blumenau. O que o Brasil aprendeu, ou não, com a tragédia. A tragédia de Blumenau deixou uma cicatriz profunda e um alerta. A violência nas escolas brasileiras não é um caso isolado. Desde então, o governo federal anunciou medidas emergenciais de segurança, aumento de patrulhas escolares e campanhas de conscientização. Mas a sensação de vulnerabilidade ainda persiste. O episódio também levantou uma discussão urgente sobre saúde mental, prevenção à violência juvenil e o impacto da internet na formação de comportamentos violentos. Pesquisadores alertam que o Brasil precisa investir mais em políticas de apoio psicológico e controle de conteúdos extremistas online. Blumenau nunca mais foi a mesma. As vozes infantis voltaram a preencher as salas da creche, mas o eco da tragédia permanece. Entre lágrimas e flores, uma mensagem resiste. É preciso cuidar, vigiar e proteger a infância, porque nenhum país é verdadeiramente forte quando deixa suas crianças desamparadas.